bem com você? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, preparatório para o SAEB. Eu, a professora Gisele Manhães, vou te ensinar hoje mais um conteúdo. E qual será esse conteúdo? O conteúdo de hoje é sobre figuras de linguagem. Estudaremos 4: catacrese, já ouviu falar? Pleonasmo, personificação e gradação. Vamos aprender? Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Com certeza, a figura de linguagem, você já ouviu falar, está bem distante da linguagem denotativa. Vou colocar na aula de hoje tudo direitinho, os slides, o link dos meus slides da minha aula anterior. Sim, para você clicar e assistir sobre figuras de linguagem também, que hoje aqui é uma continuação. E vamos lá. Professora, figuras de linguagem, fala mais sobre elas. São formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal, ou seja, figuras de linguagem, elas vão estar num sentido conotativo. Isso, linguagem figurada. Olha esse slide, olha a conversa entre eles. Respeite o cabelo branco do meu avô e a minha idade também, querida. Apresenta uma interpretação que extrapola o sentido original. Claro que extrapola o sentido original. Vai respeitar o cabelo branco? É nesse sentido real, denotativo, que ela está se referindo? Claro que não. É a maneira de tratar o Senhor, já está em uma idade, então tem que haver o respeito. E o respeito sempre ao próximo, independente da sua idade, nós temos que respeitar. Então, eu estou usando uma linguagem conotativa, como está escrito aqui. Figuras de linguagem são expressões conotativas. Lembrando que conotativas são linguagens o quê? Figuradas. Vamos falar sobre catacrese? Catacrese é uma figura que quando que acontece? Olha os exemplos, porque eu vou explicar. Ocorre quando não existe um termo específico para designar algo e por isso utiliza-se outros termos para substituir essa falta. Falta de quê, professora? De um termo específico. Como você não encontra, olha como é que fica. Olha como é que você faz. Vamos ver o primeiro? Lavei a boca da garrafa. Garrafa tem boca? Jura? Será que tem? Quebrei a asa da xícara. Xícara tem asa? Ou seja, catacrese, né? Se refere a algo que não tem um nome específico. Aí o que eu faço? O que nós fazemos? Damos a esse objeto ou a parte de algum objeto o nome de algo que já existe. Ó, quebrei a asa, xícara, qual é a parte aqui? A asa, né? Isso aqui é a asa mesmo? Não, você que colocou o nome, a gente que chama de asa. Ah, professora, qual o nome disso aqui? Ah, uma parte da xícara, né? Que todo mundo chama de asa da xícara, igual aqui. Batata da perna, quem nunca ouviu falar? Estou com dor na batata da perna. Quantos exemplos eu poderia trazer, né? Quem nunca falou que estava com a maçã do rosto rosada? Ai, você tem maçã no seu rosto? Vamos ver esse exemplo. Basta um dente de alho e pronto. O alho tem dente. Viu como a catacrese é? Ocorre quando não existe um termo específico para designar algo. Então, como não existe, você utiliza o quê? Outros termos para substituir essa falta. Não é tão difícil. Eu poderia trazer também um outro exemplo. Não sente no braço do sofá. O sofá tem braço? Pensa aí. E agora, personificação e prosopopeia. Ocorre quando
traços e características humanas são atribuídas a objetos, seres inanimados e animais irracionais. Olha os exemplos. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Meu pai, dia acordar feliz? A maneira figurada de se expressar, né? Acordar feliz. Acordar é um verbo que a gente se refere a animais, a humanos, mas o dia acordar feliz, acordou feliz, acordará feliz. Tá vendo? Personificação. Muito interessante essa figura de linguagem, né? É você personificar, dar ações que é do humano, de um ser vivo, a seres que não, seres inanimados, a seres que não têm vida. Olha isso aqui. O vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. Que gracinha! Mas o céu chora? Será que o céu chora? É uma maneira de se referir, é uma maneira de se expressar. Naquela noite, a lua beijava o céu. Lua beija? Você está vendo? Está anotando? O fato da lua beijar é uma ação minha, é uma ação sua. Na verdade, a lua não beija, mas aqui é uma maneira de eu me expressar em referência à lua. Como que eu chamo essa figura de linguagem? Personificação. Lembrando que pode ser personificação, como também recebe o nome de prosopopeia. Uma ou outra tem o mesmo significado. Pleonasmo, mais uma figura. O pleonasmo é uma figura ou um vício de linguagem que acrescenta uma informação desnecessária ao discurso. Ele subiu para cima rapidamente. Subiu para cima, professora? É isso mesmo? Sim. Consiste, olha, em usar uma expressão redundante. Vamos lá. Quem sobe, já sobe para cima. E aí, você repete a mesma ideia. Repetir, o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma expressão redundante, repetitiva, só para reforçar uma ideia. Vi com meus próprios olhos. Entre tantos exemplos, né? O pleonasmo está muito presente no dia a dia. Pisar com os pés, sair para fora. Ele é cego dos olhos. Gritei alto. Olha só quantos exemplos. Tá vendo? Então, o pleonasmo figura ou vício de linguagem que acrescenta uma informação desnecessária. Na verdade, como falei, uma expressão redundante, mas para reforçar uma ideia. E trouxe também gradação. Gradação. O que seria uma gradação, professora? Primeiro, vamos ler aqui. Consiste em uma sequência de ideias em ordem crescente ou decrescente de intensidade. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Já ouviu esse verso em algum lugar? Já deve ter ouvido. Na verdade, é uma sequência de ideias. Pode ser crescente ou decrescente. Claro, vou citar um exemplo que não está aqui. Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Tá vendo? Esse exemplo que eu estou trazendo para você, que não está no slide, está em ordem decrescente. Ó. Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Olha esse aqui. Ele era um porco, um jumento, um dinossauro. Impossível lidar com alguém assim. Independente se está uma ideia, se na frase é uma ideia de ordem crescente ou decrescente, eu tenho uma gradação, que são ideias que eu coloco numa frase e aí nesta ordem ou em outra, como citei. Então, eu trouxe para vocês esses exemplos. E o que eu quero falar? O que eu quero resumir com tudo isso? Que as figuras trabalhadas na aula de hoje são figuras de linguagem porque são expressões conotativas.
Um exemplo também para você que está anotando a minha aula. Olha que exemplo bem interessante. Em menos de um ano, passou de estagiário a funcionário, a chefe, a tirano. Olha só, olha a ordem do exemplo que eu estou trabalhando. Gradação. Então, gostou? Aí estudamos hoje 4 figuras. Eu acredito que você anotou tudo direitinho, os conceitos e os exemplos. Guarda aí. E aí, anotou tudo? E as dicas? Estão todas anotadas aí? Muito bom! Então, ficamos por aqui com mais uma aula de figuras de linguagem. Eu, professora Gisele Manhães, de Língua Portuguesa, com mais uma aula preparatória para o SAEB. Um abraço!